Amado e mestre Jesus, é com alegria que aqui nos encontramos, Senhor, buscando no estudo do vosso Evangelho, à luz da doutrina espírita, as diretrizes mais seguras para o bom encaminhamento da nossa vida. Agradecemos igualmente a presença e assistência dos amigos e benfeitores que aqui comparecem em Teu nome, nos auxiliando, nos indicando os melhores caminhos, a fim de que saiamos dessa experiência um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Aproveitamos os nossos momentos de prece para pedir pelos corações que lutam e sofrem, atravessando momentos mais difíceis. Mas pedimos também por todos nós que aqui nos encontramos, dos dois planos da vida, os lares aqui representados, enfim, que a Tua paz nos envolva todos, hoje e sempre, e que o nosso estudo, como sempre o pedimos, possa transcorrer em clima de serenidade e de paz, enriquecendo, Senhor, os nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Ok. Você já tem conhecimento de doutrina? Tem? Bacana. Como é que você chama? Nilvânia. Não entendi. Nilvânia. Nilvânia. E o senhor? Ronaldo. Ronaldo, sejam bem-vindos, viu? O estudo aqui é participativo, fiquem bastante à vontade, ok? Muito bem. Particularmente para os dois companheiros que estão chegando hoje, né? A maioria dos que aqui acompanham já sabem. Nós fazemos aqui aos domingos um estudo sequenciado dessa obra Justiça Divina, que é de autoria do Espírito Emmanuel. E sabemos que essa obra, Justiça Divina, ela faz comentário a uma das obras da codificação, a de número 4, que é o livro O Céu e o Inferno. Tá? Então o Emmanuel faz um comentário, né, sempre de natureza moral, sobre as passagens do livro O Céu e o Inferno. Tá? E nós estamos dando sequência a esses estudos aqui. Hoje alcançamos o capítulo 35, titulado Palavras de Esperança. Não vamos ler o texto hoje, é um texto, ele é mais expositivo. O que a gente quer dizer com isso, né? Ele não é muito doutrinário no sentido de ficar dissecando valores ali dentro, embora ele vai falar de dois aspectos importantes que são princípios doutrinários que nós estudamos. Ele vai falar de sobrevivência, e falando-se de sobrevivência, a gente sempre vai pensar em imortalidade da alma, né, que é um dos princípios básicos da doutrina, e vai falar também da comunicabilidade dos espíritos com nós, os humanos. Então ele vai tocar, de alguma sorte, no tema mediunidade. Né? São dois princípios que todos nós abordamos em doutrina espírita. Tá bom? Muito bem. Trabalhando principalmente esses dois princípios, né, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, porque quando se fala de sobrevivência, né, ou de imortalidade, lógico que a obra da codificação vai tratar do assunto. Então, na questão 149 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: que sucede à alma no instante da morte? Para a maioria de nós não é novidade, né, a resposta que virá. Mas é preciso entender que nós não estamos aqui só nós, aqui no plano objetivo. Tem corações que chegam pela primeira vez, não é exemplo do casal que chegou, que às vezes tem conhecimento, outros chegam ainda sem esse conhecimento. Né? E é tão importante a gente trabalhar isso. Então, Kardec pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? Então, ele está se remetendo justamente a esse princípio da imortalidade, porque muitas pessoas ainda acreditam que morreu, acabou. Não é assim? E tem outras concepções do panteísmo, etc., né? Depois que a alma parte, já são imortalistas, acreditam na sobrevivência da alma, mas isso não quer dizer que, por assim acreditar, que eles têm o mesmo pensamento revelado pelos espíritos superiores. Não é? Para abordarmos um pouquinho, antes da resposta dada aos benfeitores da humanidade, nós vamos recorrer à ciência. Sabe a ciência hoje que nós vivemos num mundo de ondas. Né? Tudo pode ser, de alguma forma, transmutado em ondas, ou se preferirmos, em energia.
Energia que se condensa e vai formar as coisas densas que a gente pode tocar, apalpar. Corpo, a parede, qualquer objeto. Né? Energia que se sublima e vai formar corpos que são para nós imponderáveis. Muitos deles de difícil percepção, até mesmo pelos aparelhos eletrônicos hoje desenvolvidos. Então mostra que essa energia pode se mostrar, né, em expressões bem objetivas, palpáveis, tocáveis e outras extremamente sutis que fogem até a nossa imaginação, na nossa condição de humanos, por enquanto. E isso é importante a gente entender, porque ajuda a nós compreendermos de forma científica, lógica, as realidades são trazidas pelos amigos e benfeitores. A própria ciência hoje sabe que o nosso campo perceptivo ele tem muitas limitações. Se nós pensarmos nos capítulos da audição, dizem os cientistas, os estudiosos, essa margem pode variar um pouquinho, mas de 35 a 40 vibrações por segundo é quando o nosso, né, partindo do zero, é quando o nosso ouvido começa a ter percepções auditivas. E essas vibrações crescem, né, ou essas ondulações, até 15 mil vibrações por segundo. É o limite máximo que também a nossa audição pode captar. Então, o que nós ouvimos enquanto sons? Qualquer dessas vibrações que estejam em qual frequência? Entre 35 e 40 a 15 mil vibrações por segundo. Então, qualquer som que nós ouçamos, um avião que passe, uma voz suave de alguém dando um estudo lá embaixo, a nossa fala aqui, alguma coisa que cai, está dentro dessa faixa de vibrações. Tranquilo isso? Mas o que é importante nós percebermos como consequência moral disso? Que antes dessas 35 vibrações por segundo, né, aquém delas, e para além das 15 mil vibrações por segundo, a vida continua. Só que em vibrações que nós, em função do corpo físico e do nosso aparelho auditivo, não identifica. É diferente no campo da visão? Não é. Né? Normalmente é analisado pela ciência as 7 cores. Não é isso? Do espectro às 7 cores. Então, o nosso aparelho visual, os nossos olhos, né, eles estão capacitados também para uma faixa de percepção. Que vai do... Quem sabe? Do vermelho ao violeta. Né? Tem oscilações também para alguns estudiosos. Né? Então, tudo que está dentro dessa faixa de vibrações, porque isso também é expressão vibratória, né? Os nossos olhos têm capacidade de perceber. Mas o que está aquém do vermelho ou no infravermelho, né? E o que passa do violeta ou no ultravioleta, os nossos olhos não conseguem perceber. A coruja consegue enxergar ultravioleta. Ultravioleta. Ela caça o camundongo. Perfeito, né? Durante a noite ela tem visão perfeita, mostra uma capacidade, né, visual muito acima da humana, uma águia, né, que é uma distância impressionante. Né? Se você pensar no capítulo dos sons, não é diferente. O cão, né, segundo os registros, capta vibrações acima de 40 mil. Se o nosso é 15 mil limite, eles captam 40 mil O vibrações. elefante capta abaixo, o som bem abaixo. Para você ver. Do capitão. Exatamente. É o Né? adolescente também, né, Web? Oi? Maldito adolescentes, né? Até 14 anos, o agudo, eles conseguem perceber o agudo, que a gente não. Já tá mais É velho, mesmo? Ué. Detalhes que eu não conheci. A tecnologia fez isso, põe um toque no celular, só eles que ouvem. Quando tá chamando, dando despistado, vai pra lá. Eles fizeram isso no Engraçado, shopping. toca o telefone, mas todo mundo ouve, que eu nunca vi. Bateu todo... Bom, deixa pra lá. Então, o que acontece? É interessante a gente perceber isso, porque nós estamos observando, pelas revelações da própria ciência, a realidade que existe em vida para muito além do que aquilo que os nossos dedinhos simples podem tocar, né? E que os nossos aparelhos, por exemplo, né, o visual auditivo, possam perceber. Então a vida, gente, ela se expressa em grandezas muito, mas muito além do que a gente possa imaginar.
Existem expressões de vida que ainda nós vamos ter acesso a elas à medida que a evolução acontece. Em expressões de rara beleza, né? Que a gente fica muito mais no terreno dos pensamentos, que a gente ouve, ou né, vê escritas, lê, estuda sobre as revelações trazidas pelos benfeitores. Então nós vamos ver expressões de vida de rara beleza que nós, por enquanto, não temos acesso. Vamos chegar lá, mas por enquanto não temos acesso. Né? Acho que agora dá para a gente ajudar na resposta, né? Para a gente entender a resposta dos benfeitores. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, volve, né? Retorna ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então é importante nós entendermos isso. Porque quando estamos fora do corpo, a nossa capacidade perceptiva se multiplica. Se multiplica. A gente repete com alguma frequência que os estudiosos definem que quando estamos num corpo físico, nós temos aproximadamente 70% a menos de percepções que a gente poderia ter. Olha o que representa o abafamento do espírito quando ligado a um corpo físico. É quase um escafandro, né? Aquela coisa grosseira que nos dificulta, né? O escafandro que vai nos, né? Você fica limitado nos movimentos. É um abafamento muito grande. Então, quando estamos fora do corpo físico, as nossas percepções são muito maiores. Muito maiores. Né? Mas isso tem finalidades, né? Claro que tem. Isso é providencial que a nossa percepção seja limitada para atender determinadas circunstâncias que dizem respeito ao nosso aprendizado. Né? E claro, como bem define a resposta, isso é momentâneo, não é isso? De onde se apartar momentaneamente, isso é passageiro. Nós temos um período de aprendizado nesse corpo grosseiro que abafa as nossas percepções. É nesse sentido. Tranquilo? Pois não? Nessa que você está falando também é quando acontece o sono, por exemplo, essa percepção maior, a gente consegue também ou ela é diferenciada do desencarne? Ela é diferenciada, porque querendo ou não, mesmo no sono físico, mas foi importante você estar trazendo, porque quando nós afastamos, né, voltando àquela expressão bem básica, né, corpo físico, espírito com o seu corpo espiritual. Isso aqui não se desliga, né? Se torna muito sutil, mas estão sempre juntos. Né? É o órgão de manifestação do espírito. Quando você encarna, né, lá no útero materno, o embriãozinho é ligado ao espírito, não é isso? E aí começa esse processo desse abafamento, porque a ligação célula a célula do embrião ao espírito com o seu corpo espiritual vão empanando as percepções à medida que esse ajuste vai sendo feito. Sabemos que esse ajuste se dá lá nos chamados 3.000 dias, corresponde a aproximadamente 7 anos de idade. Né? Então, quando nós estamos no corpo físico, essas percepções estão muito abafadas. Quando você dorme, o que acontece? Segundo o Livro dos Espíritos, o espírito ele tem anseio de liberdade. Qualquer liberdade que o corpo lhe dá, ele dá os seus voos. Não é assim? Mas não podemos esquecer que quando ele dorme, querendo ou não, ele ainda está ligado ao corpo, né? Pelos fluidos desse próprio corpo espiritual, que eles vão chamar do cordão, isso e aquilo. Não é? Então, se você pensar bem, o afastamento auxilia sim, você tem ampliação muito grande de percepções, mas muito diferenciada quando há o real desligamento do corpo físico. As coisas multiplicam em termos de sensações e percepções. Diga. Na meditação, né? Quando a pessoa tem aquele treino, né? Para começar, porque no início é muito difícil, né? Mas eu imagino que deve atingir, né? Outras percepções. Sim. Nesse estado, né? Da meditação. É. Que há uma concentração, né? Um foco nos sons. E muitas pessoas relatam, né? Conseguem perceber até coisas, né, dentro delas mesmas. Não tem dúvida. Né? Então vai aumentando essa capacidade. Não tem dúvida. Não é porque nós estamos encarnados nesse corpo, né, ou vinculados a um corpo físico, que o campo de percepção de todas as pessoas seja um padrão. Né? Todo mundo está percebendo. Não é bem assim. Nós temos faculdades que precisam ser trabalhadas, investidas. Não é? Então, quando você se dedica o desenvolvimento dessas potencialidades, uma delas é essa que você está dizendo, através da meditação,
E isso abre potenciais dentro de nós para percepções mais amplas, né? Muito mais amplas. Então nós temos muitas potencialidades ainda a serem desenvolvidas. A gente fala no mundo físico em termos de o sexto sentido, quando a gente fala da mediunidade. Os espíritos nos falam em 26 sentidos que nós ainda vamos ter. É muita coisa para a gente imaginar, né? Mas a gente precisa já desde hoje procurar desenvolver os potenciais que a gente tem, né? A meditação é um desses caminhos, não tenha dúvida. Bem trazido. Tranquilo até aí? Está confuso? Se tem alguma coisa em dúvida, traga para nós. Ok? Muito bem. Então, o que acontece conosco, quando passamos pelo fenômeno da chamada morte, a desencarnação, simplesmente nos faz retornar à realidade espiritual, que é a nossa pátria verdadeira. Não é isso? Ah, tá, então houve a morte, o espírito, né, se desvencilha do corpo, vai para a realidade espiritual. Mas peraí, para onde que ele vai? Observe que essas questões, para nós, né, bem administradas já pelo, né, temos trabalhado isso com certa frequência, mas isso trabalha muito os conceitos que nós trouxemos de outras escolas religiosas e filosóficas, que foram muito importantes revelações, como, né, no mecanismo natural da compreensão que vai se dilatando à medida que a gente cresce. Todas elas são super importantes, devemos muito a essas escolas pelas quais passamos. Mas a gente vai amadurecendo o conceito, nós vamos ampliando esses conceitos. Então, observe que Kardec, nessa colocação, quando a gente fala, né, para onde que ele vai, né, olha lá, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço, é uma quebra de determinados conceitos que a gente já traz, muitas vezes, secular, né, para a gente entender por quê. Foi importante aquela revelação trazer que quando o espírito, né, o ser passa pelo fenômeno da morte, ele vai para um céu ou para um inferno? Foi importante. Porque ali nós já começamos a cultivar o valor da imortalidade. Só de guardar a certeza que não é o morreu, acabou do materialismo, isso é um conforto muito grande. Mas foi um primeiro passinho, não é? A espiritualidade já está observando que nós podemos caminhar mais. Então, Kardec, com esta preocupação, ele traz essa questão. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita? Não é isso que representa o céu e o inferno? Não são lugares circunscritos? Tanto é que para nós o céu é lá em cima e o inferno é lá embaixo, lugares circunscritos. É meio esquisito isso, porque a Terra gira. Agora embaixo é os... E aí? Né? É como dizem os benfeitores. Todos nós estamos a pleno céu. E não só a Terra, todos os planetas que existem no universo estão a pleno céu. A dificuldade é de criar, como a companheira trouxe, com felicidade, potenciais de capacitação de identificar-se com esse céu. Esse é o nosso exercício, o capítulo da evolução. Porque todos estamos em pleno céu. Não é? Então existe uma região determinada e circunscrita, nós vamos para um certo lugar, é nesse sentido? Oi? Deixa eu voltar. Quem chamou? Pois não. Às vezes a ideia de talvez está ligada à questão dos abismos. Sim. Né? Centro da Terra. Sim. Não a questão do espaço, cima e baixo. A companheira tem voz de anjo, eu sei que é atrás e vocês não ouviram, mas a pergunta dela, a colocação é muito interessante. Nós falamos de cima e embaixo, como céu e inferno, ela está falando. Mas às vezes a concepção do embaixo é embaixo dos nossos pés, aqui na direção do centro da nossa Terra. Sim, a nossa Terra é um grande magneto, né? Um grande ímã, não é isso? E se você pensar em termos evolutivos, menos evoluído, mas presos, né, nessa imantação. Faz sentido, não é? Mas se você pensar bem, em última análise, existem espíritos das melhores condições espirituais trabalhando nas regiões densas, mesmo essas profundas, nos abismos, por exemplo. Estão vivendo em pleno céu. Como tem espíritos... Oi? Não entendi. Estão vivendo aonde? Vivendo aonde? Às vezes trabalhando em regiões abismais do planeta, mas vivendo em pleno céu. Porque céu e inferno hoje nós estamos entendendo, é estado de alma. Não é uma questão de lugar.
Por que existem umbrais? Ah, umbral. O que é umbral? Pode ser umbral, é isso. Sim, mas o que é umbral? Entenda. Umbral nada mais é do que o agrupamento de espíritos imperfeitos. Porque no dia que aquele agrupamento se melhora, ali vai ser céu. Não terá umbral ali, não é? Se nós nos reunirmos aqui, um grupo de pessoas com intenções negativas, isso aqui é uma expressão de treva. Mas se reunimos aqui, como acreditamos que aqui estamos, com o desejo sincero de crescer, aqui começa a ser já um pedaço de céu. Então tudo é estado de alma. É eu que transporto, né, para fora de mim o céu ou o inferno. Eu que vivo. Um pedacinho do céu. Por isso que a gente está aqui procurando, não é assim? É por aí. Né? Deu uma ideia? Né? Mas faz sentido sim o que você trouxe. Tá? Faz sentido. A resposta também bem conhecida, né? Eles não estão em lugares, né, determinados e circunscritos, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado. Ninguém corra, por favor. Né? Quer dizer, esse conceito de fantasma, você vê como é que a gente criou tantas coisas, né? Sem o menor sentido. Somos nós, passamos para o outro lado e vamos buscar sintonia. Ligarmos aos corações que a gente quer bem, ao que a gente ama. Né? Outras expressões também podem acontecer. Né? Mas estão por toda parte. Nós estamos aqui numa assembleia, num agrupamento aqui, numerosa, não sei quantas pessoas tem aqui. Mas se pudéssemos ver a correspondência espiritual, talvez nos assustássemos. Não é? Quantos corações não devem estar aqui conosco no mesmo esforço de aprendizagem, junto do Evangelho? No livro Voltei, o irmão Jacó, ele se assusta quando ele vê da realidade espiritual as comunidades em torno das casas espíritas e das casas religiosas, etc. Não é? O número de desencarnados é muito maior do que os dos encarnados. E parece coisa simples o que nós estamos dizendo. Mas muitos corações se aproximam de uma casa espírita para ouvir a palavra: você desencarnou, porque ele ainda não reconhece isso. Não, mas ele já é espírito. Sim, mas não teve, por exemplo, a oportunidade de participar de conhecimentos como os nos são dados na atualidade, de entender o que é realidade espiritual. Por que ele olha para si, ele vê o mesmo corpo que ele tinha enquanto no corpo físico? Não é? É tão comum nas atividades mediúnicas dizer assim: mas então você quer dizer que eu morri? Não é estranha essa pergunta? Eles fazem essa pergunta a gente com frequência. Você está querendo dizer que eu morri? Não é curioso? Aí eu falo: não, meu irmão, estou dizendo para você que a morte não existe. O que se desfaz é o corpo físico, nós estamos sempre mais vivos e mais atuantes. Não é? E às vezes aquele é importante para ele começar uma etapa nova. Nós já temos a oportunidade de conhecer bem isso aqui, enquanto estamos por aqui. Que bacana isso. Né? Então estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. É interessante, a gente fala de vácuo, né? A ciência hoje fala de vácuo, a espiritualidade revela, não existe vácuo no universo. Os lugares que você acha que estão vazios estão repletos de vida. Hoje se fala em universos paralelos. Tantas coisas que a gente ainda tem para aprender, não é? Importante pensar. Mas vamos voltar lá. Nós falamos de sobrevivência, né? De que o espírito continua a sua trajetória e que muitos deles estão ao nosso lado, como está sendo colocado. Aí pergunta, se nós não morremos, já temos essa certeza, estamos na realidade espiritual, não vamos para um lugar, estamos juntos dos corações, não é natural que a gente queira se relacionar com eles? Somos pais, somos mães, não gostaríamos de ajudar os filhos que por aqui ficaram? Não é? Um professor talvez queira continuar dando auxílio aos seus tutelados da escola. Aqueles que são almas caridosas, que atendem à humanidade, certamente vão se aproximar com esses mesmos desejos. Não é? Será que não é natural que eles quisessem comunicar-se conosco? O que vocês pensam? O programa Carlos Sustentadores, passa na internet, né?
discografia, né? Então é muito comum o pessoal, eu perdi meu filho, o filho está funcionado, eu estou aqui com o outro de tal, com a titia de tal, com o pai fulano, que já faleceu, então a pessoa não se vai ver do pai, quer dizer, já se conheceu antes dele encarnar. Então a pessoa continua. Só que isso é pecado. Porque foi colocado lá por Moisés que é proibido a comunicação com os mortos. Vocês têm notícia disso? Não é? É o que a gente ouve muitas vezes, quando as pessoas sabem que nós somos espíritas e que temos atividades, por exemplo, no campo mediúnico. Fala, isso é heresia. E não são falados só por corações irmãos aqui no mundo físico. Às vezes pelos próprios companheiros desencarnados, curiosamente. Não é? E é importante a gente trabalhar sobre isso, entender esse processo, né? Porque no livro Céu e Inferno, que é o texto que vai dar origem ao nosso tema de hoje, aliás, a página de Emmanuel no Justiça Divina, vai falar justamente, vai trabalhar a proibição de evocar os mortos. Tá bom? Porque isso aqui está colocado no Velho Testamento. Moisés faz a proibição de comunicação com os mortos. Olha como que é importante a gente estudar e aprofundar o estudo. E nós temos sido muito favorecidos com as revelações, né, a terceira revelação à doutrina espírita. Pois não. É interessante que no livro dos Espíritos também mostraram que muitas vezes a pessoa entende que partiu quando vê um ente querido que já faleceu. Sim. É outro aspecto importante, né? Falou, uai, tô percebendo ela já partiu há muito tempo, às vezes é aquele toquezinho, né? Nas atividades mediúnicas é muito comum, né? Porque às vezes falar com a pessoa que ela desencarnou é um choque muito, muito grave, às vezes, dependendo de muitas circunstâncias. Às vezes a espiritualidade simplesmente traz. Aí a gente, né, contorna o processo, ela vai entender com certa naturalidade, sem grandes choques. Bem lembrado, né? Então, nesse livro, né, Kardec vai falar sobre essa questão da proibição. Nós estamos fazendo referência a uma outra obra da doutrina espírita, da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nos primeiros capítulos, nós vamos ver a questão de Moisés. Então, ele vai falar que o que Moisés trouxe, que está lá nos registros bíblicos, uma parte é revelação divina, mas outra é a lei puramente civil, para conter a grosseria de um povo. Por isso que é delicado a gente falar isso num público diferente. Nós estamos aqui no ambiente espírita. Mas lá fora é delicado, porque a gente falar que é a Bíblia, né, pega a Bíblia e vai falar que parte dela... Não, isso aqui tudo é revelação da verdade. É muito assim, é respeitável. Mas nós já temos sido favorecidos nesse sentido. E isso é importante a gente ir amadurecendo e pesquisar sobre. Porque não é porque fulano falou, ciclano, ou porque está escrito lá por Kardec, que isso deve ser aceito por nós. Tem que passar pela nossa cachola. Estuda, lê sobre aquilo. Deixa eu ver se aquilo faz sentido. Ó, interessante o que está sendo colocado. Não é? Pois não? Meses, a vaquinha tá lá e ninguém senta. Será que tá fresco? Né? Não é? É bem se questionar. Sim. Bacana o exemplo. Simples, mas muito preciso. Não é? Se é comida instantânea, mas demora 3 minutos. Exatamente. Na nossa vida nós temos muitas coisas assim. Então é importante a gente começar a perceber esses aspectos. Olha para você ver. Peço desculpa, eu estou com a garganta arranhadinha. Olha para você ver. Nós temos lá, né, muitos companheiros com essa preocupação de que nós realizamos tarefas que são tidas como heréticas, etc. Mas é curioso, porque se pega nesse ponto, mas tem tantos pontos no Velho Testamento que já foram descartados. Por que só esse que fica agarrado? Não é? O que vocês acham de pegar uma pessoa em criminalidade e apedrejá-la a público, no público? Já pensaram?
Não é isso? Ou alguém tem um crime, mandar cortar as suas mãos. Poxa, não cabem essas coisas para a atualidade do mundo, não é? Então, se você pegar o Velho Testamento, está lotado de passagens que era para conter a grosseria de um povo. Nós, lá atrás, muito pouco evoluídos ainda, não é? Era preciso que tivessem leis, e elas, como Kardec explica muito bem no texto, elas precisavam ser colocadas como de origem divina, senão ninguém as obedeceria. E ele fala mais, todos os grandes legisladores do passado fizeram a mesma coisa. Então hoje nós temos condição de discernir isso e entender que muitas coisas que aconteceram lá atrás é em função do momento evolutivo que estávamos atravessando. Daí, a necessidade da proibição foi justa. Porque as pessoas trabalhavam a questão espiritual de uma forma muito baixa, de interesses pueris, quando não eram complexos. Tá? Então Moisés faz a proibição. Importante pensar. Olha lá que... Pois não. Só Alguém sobre não isso aí, ó. Oi? Não entendi. Só sobre isso aí, ó, igual na passagem vai falar, traz pra gente, traz pra época, né? Não matarás. No capítulo seguinte, entre Canaã, mate todos. Você vê como é que concilia essas questões. É lotado, né? O pessoal falando, são cheios, né? Está lá no Céu e Inferno, né? O item que é trabalhado por Kardec, que o Emmanuel vai trabalhar. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que estes podiam vir. Isso já começa por aí, não é? Porque muita gente fala que não existe essa possibilidade de converter. Bom, se Moisés proibiu, é porque existe possibilidade. Eu não ia proibir uma coisa que... Para que proibir se não existisse? Não é? Pois não? Hoje a necessidade se faz presente, né? Igual no filme do Chico, né? Que foi comprovada aquela psicografia, que está no processo em São Paulo, né? Então hoje essa necessidade se faz presente para confortar o coração de uma mãe que perdeu um filho, para confortar o coração dos pais, dos avós ou vice-versa. Então o que você falou antes aí, cuidado, né? Onde você vai, em outras palavras, onde você vai, a gente tem que saber também procurar. Sim. Porque aquele conforto para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa família se faz necessário. Bom, eu acho, né? Não tenha dúvida. A consequência do estudo é isso. Vocês vão ver que nós não estamos deixando o texto para o final. Porque, na verdade, ele vai falar sobre tudo isso. Nós estamos, né, aproveitando aqui a colocação de Kardec mais no aspecto doutrinário, da proibição e etc. Né? Mas a conclusão, com certeza, é essa. Caminha nessa direção. Né? O que o Kardec escreve lá no Céu e Inferno a respeito da proibição. Né? Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que estes podiam vir, pois do contrário, inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naqueles tempos, também o podem hoje. E se são espíritos de mortos os que vêm, né, não são exclusivamente demônios. Demais, Moisés de modo algum fala nesses últimos. Porque uma das justificativas para os detratores da doutrina espírita é dizer que essa comunicação só se dá através dos demônios. Quem comunica lá nos grupos espíritas são os demônios. Né? É interessante como esse demônio consola corações, dá diretriz em nome do amor, conforta aqueles que estão em sofrimento, distribui curas para os necessitados. A exemplo do que Jesus fez em toda a sua trajetória no Evangelho. Que demônio é esse? Né? Importante a gente parar e pensar, porque isso aqui é muito tranquilo. Se nós debruçarmos sobre esse capítulo, nós vamos ver muitos outros aspectos que Kardec vai debruçar sobre essa proibição. Nós vamos ver que ela foi necessária para um período, mas que na sequência não se justifica. Pois não? Mas a gente, como espírito, a gente como uma reunião mediúnica, a gente vai acreditar que os anjos do mal vão fazer isso numa reunião mediúnica. Os anjos do mal vão dar conselhos maus para
as pessoas, vocês vão deixar? Não pode, a gente não pode aceitar isso, a gente não é do bem. Sim. Eu estou falando errado? Não, não está não. Se nós entendemos bem, você está falando, né? Na verdade, o que você está falando remete a uma questão que a gente precisa, sim, se debruçar para ela. Quem são os corações que se manifestam numa atividade mediúnica? Porque se estão todos os que desencarnam, né? Passou desse para um outro mundo, estão todos aos nossos lados, nós temos homens de bem e tem ainda irmãos que ainda estão ligados às faixas menos felizes. Então, se você pensar bem, existem espíritos ainda muito focados nas expressões do mal, como naquelas de natureza feliz. Quem estuda para estar numa atividade mediúnica, aí tem que pegar lá um livro dos médiuns, né? Obras que vai ver da identidade dos espíritos. E o Kardec traz colocações assim, muito amplas que nos ajudam a discernir com certa tranquilidade quem são os espíritos que estão se manifestando. Porque eles também se apresentam nas atividades. Pois então não é hora da gente, na reunião, mediúnica, falar, opa, vamos devagar, gente, o jeito certo de agir não é assim, é para falar outra coisa, vamos agir diferente para vocês também, colocar em lugar, não é colocar, tentar ajudar ele a tirar ele do lado errado, eles não estão ali para... Sim, que se apresenta um companheiro em necessidade numa atividade mediúnica e às vezes ele se mostra querendo enganar, a gente precisa entender que ele é um irmão nosso e que precisa de ajuda. Sim. Sim. Como se fosse uma pessoa, né, encarnada, se aproxima uma pessoa aqui encarnada próxima a vocês e ele tem um pensamento negativo, alguém, até uma pessoa até conhecida, alguém muito querido seu, fala assim, estou com raiva do professor, eu vou perseguir ele, eu vou fazer... O que você vai fazer? Execrá-lo? Nossa... Não, você fala, não, isso não convém, isso vai te prejudicar. Né? O companheiro errou, deixa aqui. Né? A lei divina tome conta disso. Vamos procurar o nosso caminho. Não é isso que você faria? Na realidade espiritual não é diferente. No diálogo com esses companheiros não é diferente. São irmãos nossos que precisam ser encaminhados. É isso, aí a gente, como se eu tivesse uma reunião mesmo, Sim. Aqui, vamos para o caminho. É isso. Eu não posso deixar você fazer isso, porque você está prejudicando o companheiro do lado. Eu vou deixar de fazer isso. E acima de tudo está se prejudicando. É isso que às vezes ele não entende, né? É isso que se faz nos trabalhos de uma forma assim mais né, rasteira. É isso, em última análise, que se faz no trabalho de um esclarecimento a um companheiro que chega em necessidade, né? Gostamos sempre de lembrar aquela passagem do Evangelho que fala, né? Amados, sigais o bem e não o mal. Né? Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. Ninguém falou que ele é demônio, né? Ninguém falou que ele é o diabo. Está dizendo que, por enquanto, ele é vítima da ignorância, por enquanto ele desconhece determinadas coisas. Quando ele se despertar para essas questões, vai se tornar um coração melhor, como não aconteceu ou acontece ainda conosco. E ela está continuando a praticar e está ensinando mal também. A gente precisa... Tem coisas que a nossa paciência vai ter que trabalhar e tem coisas que nós vamos ter que entregar para a paciência infinita do Criador. Né? É aos pouquinhos. Tranquilo isso aqui? Né? Então, Moisés proibiu, podia vir, então tudo certo. Pecar de novo. Todos nós erramos um pouquinho. Eu puxar a orelha dele e falar, opa, não vai não. Não é? Olha que interessante aqui. Essa aqui é um trecho, foi tirado lá do Velho Testamento em Números. 2 homens, só pegar um contexto rápido aqui. Moisés, né, quando sai do Egito, ele vai para o deserto. Então lá eles formam tendas nos desertos. Então, ficam cheios de tendas. E os seguidores ficam lá, cada um, né, cada agrupamento. E ele, fora dessas tendas, ele fazia uma reunião, entre aspas, um lugar lá de uma congregação, onde ele entrava em contato, entre aspas, com Deus. Tá? Então
Então, quem quisesse ter contato com Deus, saía desse acampamento e ia para esse lugar de congregação. Tranquilo? E ele manda reunir 70 homens de moral mais elevada para que eles pudessem, vamos dizer assim, movimentar esse trabalho com o alto. Já começa aí, curiosa a proposta, porque se não pode entrar em contato, como é que ele reúne 70 para fazê-lo? Ele próprio já o faz, mas mais 70. Mas vamos lá. 2 homens, entre os 70, 2 homens, Eudade e Medade, haviam permanecido no acampamento, estavam na tenda, não foram para o lugar lá da congregação. Faziam parte da lista de autoridades entre os 70. Está dando para entender? Faziam parte da lista de autoridades. Eram 2 dos 70. Mas não tinham ido à tenda da reunião, que era o lugar de congregação. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Naum, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Não era proibido? A resposta de Moisés: não está no livro dos Espíritos, não, gente. Está na Bíblia. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúme por mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse o seu Espírito sobre todos eles. Olha que passagem mais clara. Né? Poderíamos ficar por aqui, mas poderíamos também avançar. Ah, não é proibido. Vamos pegar o Novo Testamento? Alguém que tem autoridade? Jesus sobe no Monte Tabor, 3 corações com ele. Pedro, Tiago e João. Não é isso? É o que acontece lá no alto do Tabor? A transfiguração. E em meio a ela, Moisés e Elias conversando com ele, Jesus. Ué, mas não pode conversar com os mortos? Ou Moisés e Elias ainda eram vivos? Não, eram mortos. Não é? Então, você pegar os continuadores do próprio cristianismo, você pegar Paulo, quem lê um Paulo Estevão, vai ver como as manifestações de auxílio espiritual eram comuns naquele período. Então é preciso que a gente se abra para uma concepção diferente, ter cuidado com aquelas cristalizações que nós trazemos ao longo dos milênios, que tem dificultado a nossa caminhada. Porque às vezes nós levamos isso para a realidade espiritual, levando muito tempo para acordar para uma realidade tão tranquila. Eu gostaria de pedir um livro emprestado quem trouxe. Você pode ser? Não, o Justiça Divina. Obrigado. Eu estudei dele, na hora de trazer, esqueci o livro para trás, que bonitinho, né? É, bacana, obrigado. Então, foi falado a questão da atividade mediúnica, olha lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Foi por isso que Moisés proibiu aquelas comunicações, porque eram trabalhadas para finalidades muito baixas e complexas. Não é? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec registra: a mediunidade é uma faculdade santa e deve ser exercida com santidade, religiosidade. Tá? Tem finalidade muito alta, é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina. Não dá para ficar brincando de tesourinha rodando ou perguntinho quantos filhos eu vou ter, essas coisas não servem. Isso tem, inclusive, riscos, não deve ser procurado. Eu ia falar exatamente a brincadeira dos Ah, povos, sim, né? você vê. Muito comum, né? Então, é exatamente isso. Nós temos muitos registros de pessoas que se aventuraram a fazê-lo. Muitos deles se arrependeram, porque não é um resultado legal. Por falta de objetivo, você vai perceber que a espiritualidade superior não vai ficar ali, tomando conta de perguntinha, de brincadeira em função dessas questões. Tá? Então nós podemos ser, aí sim,
né, entrar numa faixa de conexão com corações em necessidade, que às vezes até não fazem por mal, mas chegam em necessidade e nós não vamos saber dar o atendimento que ele precisa. Eu vou dar um exemplo, sim, só para... Nossos pais, quando vivos, há muito tempo atrás, entenderam de fazer essa coisa com os copos. Era um copo de vidro, cada um falava, será que você... E realmente o copo funcionou e tudo mais. O copo pedia preces, tinha as letras da prece. Eles faziam a prece. Quando terminava a prece, o copo ia lá, prece. Eles faziam a prece. Terminava, prece. Começou aquele negócio direto, falou, nós não vamos fazer mais prece. O copo estourou na parede. Acha que alguém dormiu aquela noite? Não é? Então não é uma coisa para se brincar, não é. Porque tem corações das mais diversas condições no mundo espiritual. Estão todos à nossa volta. Isso é para criar medo? Não. Quem trabalha uma atividade mediúnica vai lidar com corações ainda inexperientes. Ou né, que ainda focados em dificuldades maiores. Mas ali tem toda uma estrutura quando é uma reunião séria. Porque ela não é coordenada por nós que estamos aqui no mundo físico. Tem até um coordenador da atividade, eventualmente. Aliás, sempre tem, encarnado. Mas quem coordena esse trabalho é o mundo espiritual, quando é uma reunião séria. E para que ela aconteça, tem que ter pessoas preparadas para isso, com vontade de ser úteis. O ambiente é todo reservado para isso, não tem essa questão de público para assistir, não é isso. Né? O estudo é a base. Não comece nada disso se você não aprofundar no campo do estudo. É um trabalho belíssimo. Nós costumamos dizer que somos suspeitos para dizer. Amamos o trabalho mediúnico. Por tudo que já assistimos. É belíssimo o trabalho. Muito bem. Pois não. A manifestação do filho, o que é o filho? É para o bem e para o progresso. Não, é um inútil, porque você vai cair na inferioridade. Você está dando passaporte para a religião. O João Evangelista ele fala uma coisa interessante, né? Amados, não creiais em todo espírito. Provai se o espírito vem da parte de Deus. A mesma coisa, todo mundo aqui, nós vamos abrir nossa casa, vai entrar todo mundo que estiver na rua. O que você acha que é ladrão, falou, que estelionatário, incendiário? Então, no sentido de fazer piada. Qual o seu objetivo de estar nessa casa? Você exige do pessoal boa. Pode até entrar o necessitado, o outro dessa coisa, você está precisando disso e tal, mas você não vai deixar entrar na sua casa ladrão. Então, a religião é a mesma coisa. O só que lá está te dando a proteção para poder assistir esse tipo de espírito. Agora, na nossa casa, nós temos uma triagem. A nossa companhia espiritual tem que ser triagem. Na verdade, na reunião mediúnica vão entrar todos esses que somos nós, que você citou, mas quando tem a disposição no campo do bem. Nós, os ladrões, isso, todos somos convidados aí para a atividade mediúnica, mas quando estamos com o desejo sincero de modificar. Né? Todos nós ainda somos imperfeitos assim, né? Muito bem. Falamos aqui, a lição mesmo ainda não foi tocada, né? Mas é porque, na verdade, vocês vão perceber que ela é praticamente a conclusão de tudo isso, tá? Que o Emmanuel vai aproveitar. Lembrem que nós trabalhamos sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos, né? Com uma carona aqui na proibição de Moisés, que foi bem trabalhada. E o Emmanuel, então, no Justiça Divina, o capítulo 35, coloca dessa forma, com base nessa questão do céu e inferno. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Informa-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços as companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhes o hálito na hora extrema.
procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados inertes nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram um esquife, o esquife é o caixão, né? Pergunta aos que carregaram o esquife como quem sepulta sonhos e aspirações do gelo do desalento. E indaga dos que choram sozinhos, junto às cinzas de um túmulo, perguntando por quê. Eles sabem por intuição que os mortos vivem e reconhecem que, apenas por amor deles, continuam igualmente a viver. Sentem-lhes a presença no caminho solitário em que jornadeiam. Escutam-lhes a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando, simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Olha que bacana isso, né? Como que é confortante a doutrina espírita dizer a morte não existe. Aqueles corações que se foram, com eles hás de reencontrar. Quando deixares essa vida, braços abertos estão a te esperar. É um conforto, é um consolo sem tamanho, sem tamanho. Olha que bacana que ele fala, né? Eles sabem por intenção que eles vivem, né? Sentem-lhes a presença inarticulada. Às vezes nem é inarticulada, é audível. A gente não pode ficar trazendo questão pessoal não, mas tem coisa que ajuda a gente a entender. Nós estávamos no enterro da nossa mãe, não tem muito tempo. E era a hora né, que estava colocando o caixão para ser jogado a terra em cima e tudo mais. Uma pessoa que tem sensibilidade mediúnica estava ao nosso lado. Aí falou, mexeu com a gente e falou assim, ô Éder, sua mãe. Era o jeito dela, né? Desculpa. Eu era falando assim com ela. A única frase que ela falou, chegou perto dela e falou assim, fulana, você não está achando que eu estou aí dentro não, né? Com essa conotação. Você não está achando que eu estou ali dentro não, né? Olha que coisa. Isso é um conforto para a gente de um tamanho que a gente não tem ideia. A gente estuda e na hora. Não é? Aquilo vem constatar uma realidade que a gente estuda. Aí a gente vai para a atividade mediúnica, como aconteceu, aí está lá o médium narrando. Ó, sua mãe está ao seu lado. Te deu um beijo na cabeça. Eu não tenho percepção, tá, gente? Então, na atividade, te deu um beijo na cabeça para você dar um abraço em todos os filhos. E sua mãe, ela tinha compreensão. Sim. Grande compreensão. Muito. Né, que ela trabalhava conosco aqui. Sim. Meninos, então ela, né, nesse momento, ela entendeu lá. E isso é uma questão que fica, né, Márcio? Foi bom você me socorrer. Porque fala assim, pô, mas ela acabou de desencarnar, já está lúcida? Tem corações que ficam, são raros. Tá? Aí vocês vão falar assim, tá puxando a sardinha para sua mãe. Tô. A minha mãe era diferenciada e era mesmo. Tem que puxar mesmo. Não é? Minha mãe tá de boa. E até o sofrimento dela, né, no final, assim. Muito, né? Tirando a figura, agora no capítulo familiar, o que a gente quer enfatizar é a questão do evento em si, né? O conforto que traz. Depois vem uma mensagem, isso é maravilhoso, então é isso que ele está dizendo, né? O Valdemir fez referência à questão das cartas psicografadas, né? As mães de Chico, não sei se alguém assistiu. Gente, uma mãe que perde o filho em eternidade, às vezes a dor é profunda. E não tem noções de... Recebe uma carta dizendo, mãe, estamos aqui. Isso é lindo, não é? Maravilhoso. E ele continua, se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Né? Tão forte que você está lendo, devido a essa passagem de Moisés, às vezes eu penso assim, vou pedir ajuda do meu pai, eu não posso.
E agora você está fazendo que é o sim da gente, né? Mas às vezes é conexão Sim. também, né? Olha você vê que interessante. Eu adorei essa parte, porque é libertador. É muito libertador. É bem verdade, nós vamos fazer aqui um parênteses. Nós citamos aqui, né, um coração eventualmente, que às vezes está muito lúcido, muito próximo do desencarne, isso não é muito comum. Então, normalmente nós não vamos evocar alguém que tem pouco tempo que desencarnou. Então, na verdade, as nossas buscas devem ser o Cristo. Está lá no Evangelho do Espiritismo. Você quer que alguém te ajude? Pede o Cristo. E o Cristo pede a esse alguém te ajuda. Porque às vezes também nós evocamos um coração que nós não sabemos a condição em que ele se encontra. Percebe? Então é preferível nós pedirmos a Deus, pedimos aos benfeitores espirituais. E quando a gente faz isso, gente, muitas vezes quem vem ao nosso auxílio são os corações que nos amam de perto. Né? Conhecem-nos de perto, tá? Sob a assistência desses mesmos irmãos. Então é maravilhoso. Pois Já pedem por nós, né? A gente nem pede. há muito tempo eles já estão. Eles já estão me pedindo, né? Para interceder para nós. Sim. Quem estuda as obras, vê uma série de André Luiz, por exemplo, você vai ver lá. Né? Quando André desencarna, ele faz uma visita no lar. A filha percebe ele. Ela não vê, mas ela fala, nossa, me deu uma saudade do meu pai. Viu que é a questão só de intuição, ela não sabe que o pai está ali, porque ela não percebe e tal. Mas eles estão ali. Às vezes nós estamos chorando a perda de alguém e esse alguém está com a mão nos nossos ombros, dizendo, eu estou aqui. Né? Diga, meu amigo. Eu fiz uma pergunta, mas eu estou novo aqui, talvez não seja. Eu também estou novo aqui, eu estou velho aqui, mas aqui também eu estou novo. E sobre o que ela falou, eu vejo isso por duas vezes, só na sessão de Umbanda, tem lá Sim. circulação, coisa velha. E eles vão buscar essas perguntas. Eu não consegui sentir-se bem lá e eu tenho dúvidas. Eles não querem criticar aqui nem lugar nem nada. Sim. Mas eu queria ter mais compreensão. Eu não achei positivo, aquela interessante. Depende muito, né? Assim como acontece no meio espírita, temos reuniões sérias e reuniões menos sérias, vamos chamar assim. E assim em outros ambientes também. A Umbanda, como uma corrente religiosa como qualquer outra, tem trabalhos belíssimos, belíssimos. E nós, às vezes, temos muito, preciso falar isso com toda a abertura, preconceito em relação, por exemplo, à presença de um preto velho numa atividade mediúnica. Nós devemos muito a esses corações, muito. O Humberto de Campos, numa mensagem, e agora eu não vou saber o livro, Lázaro Redivivo, acho que é isso. Ele vai falar, porque muitas vezes nós, na atividade mediúnica, dirigimos lá os grandes sábios da espiritualidade, que são, né, que entendem sobre a lei de Kepler, que não sei o que mais, esquecemos, não com essas palavras, tá, gente? De reverenciar aqueles que, embora não sejam grandes culturas, já se formaram nos capítulos do coração. Então, o que nos projeta em termos de evolução é, acima de tudo, sentimento. Então, muitos desses corações simplesmente, ainda tem esses aspectos, às vezes se manifestam daquela forma por gratidão a um período em que viveram e assimilaram esses valores morais. Não sei se ficou claro. O Emmanuel já teve outra encarnação depois de Públio Lentulus, né, quando ele foi um senador e teve contato direto com o Cristo. Quando ele aparece nas reuniões mediúnicas, se apresenta como o senador. Né, o Chico via ele na aparência do senador. Foi perguntado para ele por que ele não tem a aparência da última encarnação. Ele fala, porque eu tenho uma gratidão àquele período, que foi quando eu tive um contato direto com o Cristo. Ele quis apresentar-se dessa forma. O preto velho muitas vezes faz a mesma coisa. Às vezes ele é um sábio, sabe mais do que as leis do Kepler. Mas pela gratidão, o aprendizado que ele teve lá atrás, às vezes no processo de uma escravidão, onde ele foi, né, resiliente e tudo mais, que deu para ele todo aquele potencial de evolução que ele teve. Ele prefere manifestar-se daquela forma. Então a gente precisa abrir a nossa cabeça e entender, né, que é bobagem, nós temos preconceitos de todas as naturezas, nós precisamos de vencer. Nós somos muito auxiliados por esses corações. Gente, numa reunião séria de mediúnica, um médico com maior percepção vai ver espíritos das mais diversas condições auxiliando. Tem hindus, tem caboclos, tem todo tipo de espíritos, porque fora dos padrões dos nossos preconceitos, o que todo mundo na realidade espiritual espera é fazer o bem. E cada um faz com aquilo que dá conta. Como se nós fôssemos fazer um mutirão, sei lá,
Vamos fazer um mutirão para resolver o problema dos jardins aqui da casa? Um tem conhecimento sobre, né, como lá, científico até sobre as questões. O outro fala assim, eu posso cortar essas beiradinhas aqui? Todos serão úteis. Não é? Então isso é muito relativo, importante a gente pensar. Tá? Acho que é importante ressaltar que eles fazem parte da criação. Não, eles somos nós. Não tenha dúvida. Né? Mas é mais difícil trilhar o caminho do coração do que do intelecto. O intelecto você senta um dia na cadeira, você pega. Você não tenha dúvida. Não tenha. No caso da pergunta dele, é que às vezes não consigo compreender aquela coisa. Né? Então, assim, é buscar realmente a sua compreensão, o que você está pronto também. Né? Porque às vezes você não conseguiu naquela, mas veio aqui, conseguiu responder, ou vai em outra, consegue, porque alguns falam disso. E a gente tem o nosso lugar. E às vezes a gente naquele momento não está naquela lista, sintonia daquela forma que foi falado. Sim. Não quer dizer que aquele trabalho não seja bom, não seja, mas eu não compreendi. Então não é que eu vou parar, eu vou buscar um que eu vou compreender e vou seguir. Entendi. E além disso também eu acho importante, ela falando dessa música, também da Umbanda, para que você entenda que tem que buscar estudar e se deparar lado a lado com outras religiões. Porque esse preconceito que o senhor falou vem disso. Porque eu só critico, eu só aponto porque eu só estou vendo aos olhos. Exatamente. O tempo está indo embora, infelizmente. Talvez a gente até volte nisso depois com a oportunidade de um tempo. Mas só para aproveitar, quem estuda, quem participa, tem a oportunidade de, sei lá, conhecer uma atividade mediúnica, o que não é muito comum, porque uma pessoa sem conhecimento não deveria chegar numa atividade mediúnica sem conhecimento. Mas digamos que ela chegou numa reunião de tratamento, ela foi lá para ser ajudada e ela percebe a atividade mediúnica. Gente, se a gente vir, isso é importante a gente entender, sabe? Se assistiu lá 2, 3 reuniões, isso não fala nada de doutrina. Kardec fala isso, a doutrina espírita é uma ciência. Ninguém assimila uma ciência em 3 dias, 10 dias, não. É trabalho, paulatino, não tem ciência nenhuma no plano objetivo, que você não tem que debruçar em cima para entender os processos, entendeu? Então, de repente, eu não conheço a casa, eu sei que existem orientações boas e menos boas em qualquer orientação religiosa e filosófica. Mas aquelas sérias, de todas elas, precisam ser trabalhadas, pesquisadas, para a gente entender e a gente ter elementos para dizer, não, sob essa ótica está tudo ok, né? Sobre aquela outra. Isso aqui para mim já me parece dispensável. Ótimo, eu vou procurar aquela que eu acho que me identifico mais, mas todas elas são muito úteis. Né? As religiões existem atendendo a necessidade dos seus adeptos. Ponto final. Todas elas têm a inspiração superior. Tranquilo? Passamos ali dos minutinhos, parágrafos finais. Se um dia tiveres fomes de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e assistência dos corações amados. Isso eu já li. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece, e se nos templos veneráveis do cristianismo alguém te fala de Moisés reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transportes de júbilo, a paz seja convosco. Belíssimo. Essa aqui é aquela referência que a gente tinha citado, e ele termina com essa colocação. Muito obrigado. Eu já estou querendo levar o livro para mim, tá vendo? Nós ficamos por aqui. Eu sei que ficou um tema aqui que precisava ser trabalhado, mas o tempo, por enquanto, não comporta. Numa oportunidade nova, a gente retoma. Tá bom? Nós vamos buscar mais uma vez o recurso da prece, agradecendo a oportunidade. E em função do tema mesmo, lembrarmos no momento da prece que nós estamos acionando toda uma espiritualidade superior. Junto delas, corações que nos amam. Não tem necessidade mediúnica, talvez se tivesse, perceberia o amigo espiritual de cada um de nós aqui presente. Guardemos a certeza, somos muito mais amparados do que imaginamos. E acionemos esses corações que tenham como tarefa conduzir a nossa vida, para que eles nos fortaleçam em meio às lutas naturais da existência. Amado e Mestre Jesus,
É com esses pensamentos que elevamos os corações em prece, agradecido pelos conteúdos que aqui circularam, desejando, Senhor, possamos, de alguma forma, identificar-nos com Ele, redirecionando o nosso passo sempre na direção de dias mais felizes. Ampara-nos e sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.